Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research, mais um vídeo para vocês diretamente aqui dos Estados Unidos, Costa Oeste, trazendo informação no jornalismo investigativo. Vamos a Brasília, vou falar um pouco sobre o reajuste dos combustíveis, explicar um pouco para você que está ouvindo, né, para a população que muitas vezes não entende e às vezes fica perguntando, puxa vida, o Brasil é autossuficiente em petróleo, tem uma reserva muito grande através do pré-sal, da Petrobras, então a gente vai estar explicando para vocês. Mas tudo isso, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu ano passado, antes do golpe, onde que a Dilma queria aprovar um déficit fiscal de 90 bilhões de reais e o Congresso bateu de frente achando que ela estava louca, rasgando nota de 100, enfim, estava tentando inviabilizar ela para que as coisas não acontecessem como ela queria. Ou seja, pós-golpe, com a votação do impeachment, ela foi afastada e o que aconteceu? Michel Temer assumiu um governo interino, ilegítimo, com déficit fiscal de 170 bilhões de reais, onde que ele literalmente usou a maioria da verba que seria destinada para poder reestruturar o crescimento do país para poder comprar parlamentares. A gente sabe o que está acontecendo. Só agora na CCJ ele gastou mais de 15,3 bilhões de reais na compra de parlamentares e emendas parlamentares. Ou seja, se você for ver o que significa isso, for fazer uma pesquisa, colocar lá o nome do seu amiguinho, deputado, senador lá, emendas parlamentares de corrupção, você vai ver que muita gente está levando dinheiro. Inclusive o senhor Bolsonaro e Aécio Neves, que está indiciado aí a tortas de direita, aí, saiu de cena. Mesmo afastado, como eu já expliquei em outros vídeos, ele estava recebendo o seu salário. Bom, outro que só fala em nióbio não tem coerência através do macro, micro, tripé econômico, nem de estratégia geopolítica, nem de liberalismo, nem de superávit primário, em taxa Selic, dívida em mercado internacional e tá totalmente perdido tentando viabilizar a politicagem através do politicamente correto para poder induzir a população. Então como é que foi feito essas emendas para que as coisas realmente acontecessem no Brasil, para que o Brasil realmente pudesse pagar o pato literalmente? Ou seja, o governo subiu o preço em quase 40 centavos de real no preço da gasolina. Tem alguns postos que não tem controle, subiu mais do que R$1. E a população paga, a gente sente no bolso, porque o imposto no Brasil, como já falei para vocês, é regressivo. População pobre paga mais imposto do que o rico, é um Robin Hood invertido. Então os ricos arrancam do pobre para dar continuidade a esses 60 anos de rentismo, ou seja, o dinheiro que vai para mais de 15 mil famílias, como a gente já explicou para vocês, e onde está inserida a verdadeira corrupção dentro da dívida pública brasileira, que cada dia que passa ela cresce, não tem como pagar, literalmente. Então o que acontece? O Brasil hoje em dia não produz trigo. Muita gente gosta de comer pizza todo final de semana e pãozinho com manteiga. Você concorda comigo? Como o Brasil não produz, tem que comprar de fora. Comprando de fora não paga com real, paga com dólar. O dólar subiu, tem que passar o reajuste. Mesma coisa é o petróleo. Exatamente, o diesel. O diesel funciona através de eletricidade, enfim, é usado diesel em hospitais, através de energia, então tudo está vinculado. O Brasil não produz gasolina suficiente, tem que comprar de fora. O que acontece? Tem que pagar em dólar, o dólar está em alta, tem que reajustar o preço literalmente. Mas o problema é que antes de encontrar o pré-sal, o Brasil estava investindo em refinarias de petróleo aí no Brasil para poder ajudar dentro do abastecimento, ou seja, se tornar autossuficiente dentro desse patamar. O que aconteceu? Só que aí depois, com a descoberta do pré-sal, veio o golpe. O golpe que está inserida uma da verdadeira corrupção também, que está dentro da Operação Lava Jato, como eu já expliquei para vocês. Essa era a estratégia da Lava Jato. Tirar Dilma, tiraram, prendeu o Lula para tirar ele fora de cena e aniquilar com o Partido dos Trabalhadores. E terceiro, fatiar o pré-sal, que é onde a hegemonia da elite dominante está de olhos. Ou seja, a Argentina, que é o único país, juntamente com o Brasil, que adotou o superávit primário, são os dois países que já estão sendo estabilizados. Próximo será a Venezuela, onde é que eles estão de olho. Ou seja, a partir de hoje desse vídeo,
Preste bastante atenção nas coisas que vão acontecer, porque a bola da vez agora é América do Sul. Esquece aquelas invasões, esquece os países que foram estabilizados do Oriente Médio, que eles conquistaram, ganharam através de Power Reaction Solution, como já expliquei para vocês, problema, reação, solução, a opinião pública para poder invadir esses países. Agora eles vão fazer isso no Brasil. Então o que aconteceu? Semana passada fizeram uma reportagem, uma entrevista com mais de 60% da população, perguntando se a população era de acordo com o que a mídia, o que ouvia na mídia. E mais de 60% acha que a mídia fala realmente a verdade. Ou seja, o que está acontecendo então? Vamos lá então. Essa doutrinação do golpe foi colocado na mente das pessoas no Brasil, que eles têm que condenar, ou seja, que só tem uma pessoa que tem que pagar pelo rombo e as coisas que estão acontecendo no Brasil. Ou seja, depois do golpe, mais de 14 milhões de desempregados, sem falar os 9 milhões que as 9 milhões que estão na informalidade. Cada lugar que você passa, você vê um marreteiro, um camelô montando uma barraquinha em São Paulo, e assim vai literalmente. PEC 55241, a PEC da morte, acabou com os investimentos na área social, na área da saúde e na área da educação. Eles atingiram o target perfeito. Então o que acontece? Através dessa alienação, essa doutrinação que a mídia colocou na mente, da cabeça das pessoas, tem pessoas no Brasil que querem que a condenação do Lula, eles querem ver a condenação do Lula, mas não por questão de justiça, mas simplesmente porque foram ensinados, foram doutrinados a odiar o ex-presidente Lula, que fez muito pelo país. A gente vê aí através das ações sociais, das coisas que aconteceram. Porque a elite dominante não quer ver seu filho lá na universidade, sentado lá no banco. Ele não quer ver seu filho se tornando um dentista, um médico, um advogado. E se irrita a burguesia, a plutocracia de São Paulo, que vive do rentismo, como eu já falei para você. Então as pessoas foram ensinadas, foram doutrinadas a odiar o Lula. E por que odiar o Lula? Por quê? Porque colocaram na mente, fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas dentro do paradigma e criaram, dentro do raciocínio, uma linha de coesão para que as pessoas pudessem entender que ele é comunista, que ele faz parte do Foro de São Paulo e que ele é o chefe da quadrilha. Ou seja, essa é a ideologia da burguesia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Tudo isso que foi colocado na mente das pessoas, as pessoas compraram esse véu político. A gente sabe que a população está triste, está revoltada, enfim, que a população está indignada. A gente sabe disso, porque quem paga o pato é a população, literalmente. Ou seja, o que acontece? Mas não é assim que funciona. As pessoas têm que entender que é só através de uma revolução, como aconteceu na França, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, como aconteceu na China. Não é guerra, não é sair queimando tudo, lapideando tudo, quebrando, entendeu? Provocando, irritando a sociedade que vai acontecer. A revolução é feita com passivismo, através de núcleos e batendo de frente contra o sistema. Então, o governo precisa arrecadar, mas como não conseguiu arrecadar receita, porque a economia está quebrada, a gente sabe quem está cuidando do Ministério da Economia é Henrique Meirelles, que não tem nada a ver, primeiro que não é economista, mas faz parte do IMF, Fundo Monetário Internacional, e o Consenso de Washington. Então eles juntaram as pessoas com quebra-cabeça para poder destabilizar o Brasil e acabar com tudo. PEC da morte, 55, as leis trabalhistas, leis sociais, salário arrochado. Não vai ter investimento durante 20 anos e a população vai comer o pão que o diabo amassou. Ou seja, então, através dessas corrupções de emendas parlamentares, que o Michel Temer já gastou mais de 15,3 bilhões através da CCJ, tentando empurrar o sol com a peneira, empurrar com a barriga, para que as pessoas possam acreditar o Brasil não é autossuficiente na produção de refinação de petróleo no Brasil. Ou seja, manda para fora. O que acontece? Depois que é refinado, o combustível chega bem mais caro e as empresas multinacionais, elas que ditam as regras literalmente. Então, o Brasil não tem capacidade de refinar por causa desse desmonte que aconteceu. Eles venderam algumas refinadoras, estão fatiando a Petrobras da melhor forma como eles pensam, literalmente. Ou seja, então o que acontece? Então, o combustível se torna caro, porque o brasileiro sabe muito bem que precisa disso, então eles atacaram num ponto-chave para poder destabilizar. Enquanto isso, o Brasil vai se destabilizando, pagando acordo, comprando emendas, como eu já falei, para parlamentares, vai comprando
fazendo acordo com os parlamentares para que eles possam ser comprados, ou seja, de 170 bilhões do déficit fiscal vai sendo pago, como aconteceu com o Tarso Gereissati, que é dono da Oi, que recebeu dinheiro. A gente sabe que quem privatizou as Eletrobras, as empresas de telecomunicação, foi o seu Fernando Henrique, mais a Vale do Rio Doce, que eu já expliquei para vocês, com o próprio dinheiro do BNDES, ou seja, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O dinheiro que saiu do povo para um preço que vale 5 bilhões, vendeu por 3 bilhões, só isso ela tinha faturado esse valor em um ano. Então o que acontece? O governo está privatizando tudo, está privatizando o lucro e socializando o prejuízo, ou seja, ele acaba com tudo que o país tem como soberania, um fundo de soberano como contrapartida para adquirir sustentabilidade para a própria economia, uma reserva, e vai socializando o prejuízo, ou seja, vai colocando prejuízo na conta do povo brasileiro, ou seja, produziu um grande roubo, o Brasil está estagnado, não tem como crescer, está proibido de crescer, literalmente. A gente sabe que as contas da União, das empresas privadas, não há projeção de talvez 0,24% de algum repasse para a saúde e educação, talvez do produto interno bruto, e sem falar os ruralistas que levaram mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, enquanto isso, Michel Temer vai fazendo os acordos, comprando as emendas parlamentares, que é uma fusão da corrupção inserida na dívida, a gente sabe muito bem disso, e vai perdoando a dívida de todo mundo, ou seja, principalmente do Banco Itaú, que devia mais de 48 bilhões de reais, e assim vai, literalmente. Então você preste atenção, lute, se você vem para o Brasil, lute pelo Brasil, tente se reunir, fazer núcleo, e preste atenção naquilo que a gente vai estar falando através do International Post Research. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Robert for International Post Research. Stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.